Às vezes, acontecem coisas na nossa vida, que não parecem ter uma boa explicação. Algumas dessas coisas, mudam completamente o curso da nossa vida. Outras, apenas nos deixam com uma incômoda dúvida que não parece ter resposta do que aconteceu naquele dia. Essa história é inspirada em um relato real, de uma pessoa que viveu um dia assim. Há alguns anos, eu estava viajando de férias em uma cidade do interior. Lá, as cidades ficavam distantes umas das outras, e o único meio de se locomover entre elas era de carro, em estradas de terra abertas no meio de antigas zonas de mata. Era possível dirigir por horas sem encontrar uma única pessoa no caminho. Era em uma dessas estradas que eu me encontrava numa tarde de tempo nublado. Faltavam 2 dias para as minhas férias terminarem, e eu tinha saído da casa do meu amigo, onde eu estava hospedado, para conhecer uma cachoeira nas redondezas. O dia ainda estava claro quando saí, mas uma chuva fina começou a se formar logo depois. O tempo ficou nublado rapidamente, e o vento começou a soprar frio. Então, resolvi voltar no meio do caminho, já que uma cachoeira em dia de chuva já não parecia tão atrativa. Mas, na volta para a casa do meu amigo, me perdi em alguma curva da estrada. Não havia sinal de GPS na estradinha, então minha única alternativa era tentar lembrar do caminho que eu havia feito na ida. Só que as nuvens já haviam coberto o sol quase inteiramente, e todas as entradas da estrada pareciam iguais. Depois de 30 minutos tentando descobrir o caminho certo, já sem saber onde estava, fiquei bravo com a situação e resolvi entrar na primeira bifurcação que aparecesse na minha frente e seguir em frente até encontrar qualquer sinal de vida ou placa que me ajudasse a chegar a algum lugar conhecido. E assim eu fiz, entrei numa curva à esquerda e segui por vários minutos em linha reta. Achei estranho que aquele pedaço parecia em um estado um pouco melhor que os outros. Não havia tantos buracos no chão de terra. Pensei, então, estar mais próximo de alguma cidade grande e acelerei. Mas à minha frente, apareciam apenas mata, neblina e pingos ocasionais de chuva fraca. Não havia sinal de outros carros. O silêncio continuava reinando. Até que, enfim, encontrei uma construção. Ou pelo menos foi o que pensei. Na minha frente, havia um grande portão de ferro, pesado. Mas, nada além disso. Pelo que conseguia ver, não havia nada do outro lado. Apenas mais estrada. Desci do carro, tentando enxergar melhor o que quer que aquele portão guardasse. Não parecia uma empresa, porque não havia guarita ou porteiros. Mas, também não havia nenhuma casa, ou nada do tipo ao redor. Nada. Nem ninguém. Simplesmente um portão de ferro trancado, ligando nada a lugar nenhum. Bom, se não havia ninguém por perto, pensei não ter problema abrir o portão para tentar seguir viagem e, assim, não precisar retornar o caminho inteiro de volta, já que eu não sabia se a gasolina do carro ainda seria suficiente para percorrer muitos quilômetros. Forcei o portão o quanto pude, mas ele permaneceu imóvel. Os portões fizeram um barulho enorme, que ecoou na mata silenciosa. Só então notei como eram altos, e de repente, me veio à mente uma frase que li uma vez sobre portais. Se estiver no caminho certo, avança. Se estiver no caminho errado, recue. O vento fazia as árvores balançarem em direção ao gigante de ferro e um calafrio percorreu minha espinha de cima a baixo. Talvez fosse apenas efeito do ar frio, mas continuei tremendo por alguns segundos. A vontade de atravessar o portão desapareceu completamente e corri de volta para o carro. Já dentro dele, voltei a lembrar da última parte da citação enquanto me distanciava da montanha de ferro e retornava o caminho pela estrada, na direção oposta. Se estiver no caminho errado, recue. O percurso, que antes parecia ter demorado 20 minutos, parece ter levado menos de 10 na volta. Sei que existe a impressão de que o caminho de ida é sempre mais demorado que a volta, mas até hoje não sei explicar como cheguei tão rápido na estrada principal. Entendo menos ainda como, depois disso, consegui achar o caminho certo para a casa do meu amigo quase imediatamente.
Ao chegar lá, contei para ele minha aventura perdido na estrada, mas ele disse que nunca havia visto nada parecido com uma porteira de ferro nas estradas próximas. Menos ainda, um portão como eu descrevi. Eu insisti que no dia seguinte mostraria a ele, mas quando voltamos juntos, não encontrei mais aquele pedaço de rua. Nem no dia seguinte. Voltei para minha cidade sem voltar a ver aquele portal, mas ainda penso nisso com frequência. Sem encontrar nenhuma explicação.